Ele é um ícone global da revolta e da luta revolucionária. Ele é reconhecido por bilhões de pessoas como símbolo de luta. Contudo, poucas pessoas conhecem a verdadeira narrativa por trás das lendas sobre Che Guevara. E é por isso que na biografia desta semana, exploramos o homem que está por trás desse mito, com isso revelando um indivíduo cuja dedicação à justiça social era ilimitada. Ernesto Guevara de la Serna nasceu em 14 de junho de 1928 na cidade de Rosário, Argentina. Proveniente de uma família aristocrática, seu pai, Ernesto Guevara Lynch, geria empresas nos setores da construção civil e naval. Nascido prematuramente, o famoso Guevara, que futuramente adotou o apelido de Che, enfrentou dificuldades como asma e pneumonia ao longo da sua infância. A sua mãe desempenhou um papel crucial na sua formação, ensinando-o a ler e escrever enquanto lhe transmitia uma crença profunda na justiça social. Che era o mais velho entre 5 irmãos. A família esteve exposta a diversas correntes políticas e filosóficas. O pai mantinha amizade com vários veteranos da Guerra Civil Espanhola. Desde jovem, ele demonstrou grande interesse pelo esporte, destacando-se em atletismo, futebol e natação. Era conhecido pelo seu estilo competitivo e pela determinação em levar os seus limites físicos ao máximo. Além disso, ele cultivou um gosto pelas atividades intelectuais desde cedo. Com apenas 10 anos, já se destacava no xadrez e tinha uma voraz aptidão pela leitura. A casa dos Guevara estava repleta de livros sobre diversos temas, permitindo-lhe ter contato com as ideias de pensadores como Karl Marx, Sigmund Freud e Friedrich Engels. Além disso, Che também nutria um profundo amor pela poesia. No início da adolescência, o interesse pelas filosofias dos grandes pensadores levou ele a manter um diário pessoal onde resumia conceitos relevantes enquanto moldava a sua própria visão sobre a vida. Na escola, destacou-se como uma pessoa confiante e decidida. Tinha uma reputação notável por ser extremamente seguro de si mesmo e totalmente independente nas suas opiniões. Ele era dinâmico, inquieto e fora do comum. Agia com mais maturidade do que muitos dos seus colegas. A prova disso é que durante o ensino médio, cercou-se de estudantes universitários com quem partilhava um nível intelectual semelhante e uma visão política frequentemente mais avançada do que a dele. Em certa ocasião, incentivado pelos amigos universitários para se juntar a eles num comício político, ele respondeu: "Vocês querem sair na rua para que a polícia possa nos espancar? Eu até irei, mas eu quero uma arma. Jamais irei apanhar calado." E de fato, mais tarde ele fez várias declarações nesse sentido, e isso refletiu muito bem quem ele era. Um rapaz de 15 anos que já tinha consciência das causas pelas quais estaria disposto a morrer sem receio algum em sacrificar-se por ideais que considera dignos desse esforço. Nessa fase inicial da vida dele, os ideais ainda estavam em desenvolvimento. Baseava-se numa paixão pela igualdade entre todos e numa aversão ao materialismo. Ainda assim, nessa idade ele mostrava maior interesse por esportes do que por questões políticas. Ele impressionava todos pela sua feroz autodisciplina. Apesar da asma dificultar-lhe permanecer nos campos de futebol, encarava essa condição como um desafio passível de ser superado através da pura força de vontade. Esta disciplina rigorosa também se refletiu na sua trajetória acadêmica. Após concluir o ensino secundário, ele conseguiu terminar um curso universitário em medicina, que normalmente duraria 6 anos, em apenas 3. A tia dele recordou posteriormente: "Ouvíamos ofegar enquanto estudava estirado no chão para facilitar a respiração." Mas nunca se lamentou, afinal, ele via aquilo como um desafio. Che começou os seus estudos superiores na Universidade de Buenos Aires em 1948, com 20 anos. Ele optou por não se envolver nos movimentos políticos contra o governo de Perón, dessa forma mantendo-se focado nas suas aulas. O seu alívio da rotina acadêmica era quando ele iria viajar na garupa da sua motocicleta Norton de 500 cilindradas, que chamava de La Ponderosa, ou a Poderosa. Contudo, a sua primeira grande aventura foi realmente numa bicicleta, a qual tinha adaptado um pequeno motor. Em 1950, fez uma viagem sozinho pelo norte da Argentina, pedalando cerca de 4.500 quilômetros.
No ano seguinte, juntou-se ao seu amigo universitário Alberto Granado para uma longa jornada de motocicleta por toda a América do Sul. Os dois viajaram de cidade em cidade, conseguindo emprego como operários em São Paulo e oferecendo-se para trabalhar numa colônia de leprosos. Foi nesse local que Guevara viu um dos exemplos mais impressionantes de solidariedade e lealdade entre homens que nada possuíam materialmente. Também ficou profundamente impactado pela pobreza extrema que testemunhou por todo o continente. Na sua perspectiva, isso constituía uma grave acusação ao sistema capitalista falido. Durante a sua viagem de 8.000 quilômetros, Guevara manteve um diário onde anotava as suas experiências. Mais tarde, esses diários foram publicados num livro chamado De Motorcycle Diaries, ou Diários de Motocicleta. Na década de 1990, essa viagem acabou por se revelar um marco decisivo na vida de Guevara. Em 1960, ele escreveu: "Devido às condições em que viajei, tive contato direto com a pobreza, a fome e as doenças. Descobri que não podia tratar crianças doentes por falta de recursos e vi a degradação causada pela subnutrição e pela repressão constante. Assim sendo, Che começou a perceber que havia algo tão relevante quanto ser um pesquisador famoso ou fazer grandes contribuições para a medicina. Agora ele queria ajudar as pessoas. As vivências durante as suas viagens mostraram-lhe também que ele era capaz de viver com muito pouco. Che conseguia manter-se motivado mesmo perante a escassez de comida, água ou descanso. E de fato, essas características tornaram-no um guerrilheiro excepcionalmente eficaz. Guevara tirou um ano sabático do seu curso universitário para embarcar nessa jornada épica e formou-se em 1953 como médico. Contudo, 2 meses depois decidiu abandonar essa carreira e aventurou-se no campo político com o amigo Carlos Ferrer, rumo à Bolívia. Naquela altura, a Bolívia estava a passar pelos seus primeiros governos reformistas e a questão crucial era a nacionalização das minas de estanho. Uma revolução estava no ar. No entanto, Che recusou-se a participar dela, afirmando que os revolucionários estavam apenas preocupados em tratar os efeitos da injustiça sem abordar as suas causas subjacentes. Desse modo, depois de rejeitar os movimentos revolucionários na Bolívia, Che e Carlos seguiram para o Peru. Lá descobriram dificuldades em estabelecer comunicação com os indígenas oprimidos que pareciam relutantes em responder às suas perguntas. Apesar disso, os guardas da fronteira peruana acreditavam firmemente que os 2 estrangeiros estavam envolvidos na formação de uma revolução agrária. Do Peru seguiram então para Guatemala. Uma revolução tinha acabado de acontecer lá. Che ainda não tinha desenvolvido totalmente uma filosofia marxista. Mesmo assim, sentia uma responsabilidade pessoal para ajudar os oprimidos. O seu desafio consistia em encontrar formas viáveis para isso acontecer. O novo governo revolucionário guatemalteco era liderado por Jacobo Arbenz Guzmán, que contava com um grupo jovem composto por oficiais do exército e intelectuais. Quando Che entrou em cena, Arbenz estava a implementar um processo de redistribuição de terras que tinham sido nacionalizadas pela United Fruit Company americana, destinando-as a trabalhadores rurais. O receio constante era que essa ação desencadeasse uma contra-revolução com o apoio dos Estados Unidos. Che desejava atuar como médico para os guatemaltecos nas selvas de Bataan. Entretanto, ele viu-se na obrigação de se juntar ao Partido Trabalhista da Guatemala, que era uma designação alternativa para o Partido Comunista local. Che recusou-se a associar-se, afirmando ser um revolucionário e que essa definição era suficiente para dispensar qualquer vinculação política. Enfim, o governo de Arbenz não resistiu mais do que 1 ano, muito devido à intervenção americana. A CIA treinou e financiou um grupo revolucionário que conseguiu derrubar eles. No meio deste contexto encontrava-se Che Guevara, que comentou: "Somos como a República Espanhola, traída tanto por dentro como por fora. Porém, não caímos com a mesma dignidade." Finalmente, ele comprometeu-se com a ação revolucionária. Contudo, apesar dos seus melhores esforços, não conseguiu unir o povo guatemalteco numa defesa. Desse modo, eventualmente Che foi marcado para ser executado pelo novo regime, e por isso foi forçado a procurar refúgio na embaixada argentina, onde permaneceu escondido durante quase 2 meses. As suas experiências na Guatemala convenceram-no de que os Estados Unidos eram o principal inimigo da liberdade mundial e que o capitalismo mantinha as pessoas num estado de subjugação.
Foi nesse período que começou a aprofundar-se nas obras de Marx e Lenin. Da Argentina, Che seguiu para o México, onde iniciou o desenvolvimento das suas capacidades revolucionárias. Em 1955, conheceu Fidel Castro, que havia sido exilado de Cuba após uma tentativa falhada de golpe. Castro procurava ativamente revolucionários para se juntarem à sua segunda tentativa de derrubar o regime de Batista. Che ficou entusiasmado com o que ouviu e decidiu inscrever-se. Os revolucionários cubanos ainda estavam no México quando foram capturados pelos serviços secretos mexicanos. Eles nem conseguiram chegar em Cuba. Essa foi a primeira experiência prisional de Che. Ele ouviu os gritos dos seus companheiros enquanto eram espancados e imersos em água. Esta situação teve um forte impacto sobre ele. Mesmo assim, Castro conseguiu influenciar os mexicanos através da embaixada russa e todos foram libertados. A partir de 1956, este pequeno grupo estava a ser treinado para a guerra de guerrilha no Rancho San Miguel, na época território mexicano. Bom, apesar da sua asma persistente, Che destacou-se como o melhor aluno do grupo. Então, os dois revolucionários partiram para Cuba no dia 25 de novembro de 1956, num iate deteriorado chamado Grama. Nenhum dos homens a bordo tinha experiência marítima, por isso todos ficaram enjoados, fora que muitos suprimentos foram perdidos durante uma tempestade. Bom, finalmente chegaram a uma zona pantanosa que levava até uma cordilheira no sudeste da ilha. Nas semanas seguintes vaguearam sem rumo até encontrarem um guia que acabou por os trair, os entregando às forças de Batista. Os rebeldes foram cercados na selva sem botas ou armas adequadas. Na tempestade seguinte todos os homens sob comando de Castro foram mortos, exceto 12 dos homens de Castro. Che sofreu ferimentos no pescoço, mas conseguiu escapar com 4 companheiros. Ao fazer isso, ele fez uma escolha decisiva sobre seu futuro, então ele disse: "Essa foi talvez a primeira vez em que tive que escolher entre minha formação médica e meu dever como soldado revolucionário." Então mais tarde ele próprio escreveu: "Minha bolsa estava cheia de remédios em uma caixa destinada aos cartuchos. Juntos, eles eram muito pesados para transportar. Optei pela caixa de cartuchos, deixando o pacote de medicamentos para trás." Che guiou seu grupo em direção à Sierra Maestra, para se juntar a outros sobreviventes. Ele utilizou o que acreditava ser a Estrela do Norte como orientação, mas na verdade estava a seguir outra estrela. Assim, o grupo acabou irremediavelmente perdido. Porém, finalmente, chegaram ao ponto de encontro. Por pura sorte, nas semanas seguintes, os homens tiveram de depender da generosidade dos camponeses locais para sobreviver. Foi uma pequena vitória e o grupo esforçou-se para aumentar o seu número enquanto se adaptava à vida nas montanhas da Sierra Maestra. Embora poucos camponeses tenham aderido à rebelião, ainda assim eles formaram uma rede de apoiantes. Todos aqueles que mostravam sinais de lealdade ao governo de Batista eram eliminados, muitas vezes sob ordens de Guevara. Durante esse período, Che desenvolveu a crueldade calculada que julgava necessária para moldar um revolucionário. Nos 2 anos seguintes, ele ordenou a execução de centenas de apoiantes de Batista. Em maio de 1957, a força guerrilheira foi reestruturada com cerca de 80 homens e acumulou um considerável arsenal. Logo dominaram outro quartel do exército e rapidamente toda a região da Sierra Maestra transformou-se numa zona libertada, onde as forças de Batista temiam entrar. Nessa altura, o exército rebelde evoluiu de uma espécie de multidão desorganizada para uma verdadeira força guerrilheira experiente, graças quase exclusivamente ao treino e orientação proporcionados por Che Guevara. Castro fez dele um vice-comandante, apenas inferior a si próprio na hierarquia, e encarregou-o também do treino dos homens nas táticas de combate. Che estabeleceu um hospital de campanha, uma alfaiataria, uma padaria e até uma gráfica. Também criou uma estação rádio para que os rebeldes pudessem comunicar diretamente com os camponeses locais. Devido ao seu papel central no núcleo do exército rebelde, o nome Guevara começou a chamar a atenção das autoridades e passou a ser mencionado juntamente com os irmãos Castro, Raul e Fidel Castro, como inimigo do Estado dentro do grupo. No entanto, logo ele conquistou seguidores fiéis e eventualmente tornou-se uma ameaça até para Fidel Castro. No final do outono de 1958, as forças rebeldes tinham logrado várias vitórias no sul de Cuba.
Isso desencadeou a longa marcha de Che em direção a Havana. Durante essa jornada noturna, eles atacaram vilas e cidades pelo caminho. Durante o dia, o objetivo era conquistar o controle da província Las Vilas, com isso efetivamente dividindo Cuba ao meio. Che revelou-se um tático brilhante. Ele aperfeiçoou a arte de estabelecer bases rurais que expandia até conseguir tomar as cidades e depois isolá-las para espremer qualquer resistência existente nelas. O ataque final à capital da província Santa Clara consistiu numa ofensiva levada por um esquadrão que lutou em clara desvantagem numérica. Essa vitória obtida foi considerada a batalha mais decisiva da Revolução inteira. Com este triunfo em Santa Clara e as forças rebeldes avançando sobre a capital, 4 suboficiais perceberam que tudo estava perdido para Batista. Ele abandonou o país levando consigo supostamente uma fortuna avaliada em $300 milhões, rumo à República Dominicana. No dia seguinte, Che entrou em Havana como um herói conquistador. Fidel chegou 6 dias depois, proclamando que uma nova era tinha começado. Os homens agora responsáveis pelo governo cubano eram maioritariamente sem formação adequada e mal preparados para tal tarefa. A única exceção clara era Che Guevara, que embora não tivesse experiência governamental direta, possuía formação universitária e estava imerso no pensamento filosófico. Além disso, durante os meses passados nas montanhas provou ter capacidade organizativa superior entre os homens. Organizar um país não seria, sem dúvida, uma tarefa extremamente complicada. Por consequência, Che tornou-se a mente por trás do novo governo. Nos 6 anos seguintes, ele permaneceu em Cuba, implementando a sua própria abordagem de governo guerrilheiro. O seu principal objetivo era transformar Cuba de uma sociedade agrária numa sociedade industrial, para se libertar da dependência dos imperialistas estrangeiros. Desse modo, a autossuficiência de Cuba era crucial. Che passou a falar menos sobre o campesinato e mais sobre os trabalhadores urbanos. Em 1961, foi nomeado ministro da Indústria e lançou um programa para converter ferramentas agrícolas em matérias-primas. Para muitos, essas políticas significavam que Che estava a desconsiderar a classe camponesa. Ele nunca avaliou adequadamente a complexidade e os recursos financeiros necessários para desenvolver novos setores. As fábricas que surgiram acabaram produzindo bens de qualidade inferior e preços elevados. No final de 1964, Guevara havia se afirmado como um especialista internacional em ação revolucionária. Durante uma viagem mundial que durou 3 meses, visitou países como China, Coreia do Norte, Argel, Gana e Tanzânia, promovendo a sua ideologia anticapitalista e sustentando que a Revolução Cubana tinha uma dimensão espiritual que ultrapassava todas as fronteiras. No início de 1965, dirigiu-se ao Congo para apoiar a luta revolucionária e liderou uma força afro-cubana composta por cerca de 100 homens durante 7 meses. Contudo, os seus movimentos eram constantemente vigiados pelo Exército Nacional do Congo e pela CIA americana, o que dificultava qualquer ação significativa. Após algum tempo no exílio na embaixada cubana em Dar al-Salam, Che regressou discretamente a Cuba. Em outubro de 1966, infiltrou-se na Bolívia com a convicção de que poderia incitar uma revolta que levaria à derrubada do imperialismo por toda a América Latina. Durante o seu período na Bolívia, Guevara manteve um diário detalhado das suas experiências, publicado posteriormente como Diários da Bolívia. Este relato mostra que o medo da morte estava sempre presente. No entanto, é evidente que ele não partiu para a Bolívia com o desejo de morrer. Consciente das mínimas probabilidades de sobreviver à luta, Che e os cubanos que o acompanhavam não foram bem recebidos pelos revolucionários bolivianos. Os indígenas bolivianos mostraram-se desconfiados dos cubanos por serem vistos como estrangeiros brancos. Consequentemente, ao longo dos 11 meses seguintes, Che não conseguiu recrutar nenhum indígena boliviano para sua causa. Ele dividiu o seu pequeno grupo rebelde em 2 divisões, mas já não demonstrava a mesma determinação ou discrição nas suas ações como durante a Revolução Cubana. Nesta fase também enfrentava problemas físicos graves devido às crises crônicas de asma. Apesar disso tudo, o seu desejo de continuar lutando nunca acabou. Enquanto conseguisse respirar, ele conseguiria lutar. Cada divisão rebelde era sistematicamente perseguida pelas forças bolivianas.
Então, no dia 7 de outubro de 1967, um informante levou as tropas das Forças Especiais Bolivianas até ao acampamento onde Che se encontrava. Quase 2.000 soldados cercaram o acampamento, mesmo assim apenas 10 homens foram mortos nesse confronto inicial. Nisso Guevara levantou as mãos e gritou: "Não atirem! Eu sou Che Guevara e tenho um valor significativo para vocês. Vivo ou morto?" O Che, ferido, foi capturado e levado para uma escola nas proximidades. As tentativas de interrogá-lo falharam, pois ele recusou-se a falar. Um dos soldados bolivianos presentes recorda que Che mantinha a cabeça erguida, olhava nos olhos de todos e pedia apenas algo para fumar. Um cachimbo foi oferecido ao Che, que o tragou com prazer até que um oficial boliviano entrou na sala e o retirou da sua boca. Em resposta, Guevara agrediu o oficial com um chute. Na manhã do dia 9 de outubro, Guevara pediu uma audiência com a professora local. A jovem foi chamada e ouviu respeitosamente enquanto Che chamava atenção para as condições precárias de uma sala de aula em comparação com os confortos que os funcionários do governo desfrutavam. Ele explicou que lutava por essa razão. Mais tarde, a professora Júlia Cortés relatou que não conseguiu encontrar o olhar de Che porque ele era desafiador e muito calmo. No entanto, logo chegou a notícia de que o presidente boliviano René Barrientos havia dado ordem para matar Che Guevara. Antes da execução, os soldados levaram ele para fora da sala da escola e tiraram fotos ao seu lado. Em seguida, ele foi reconduzido para dentro, onde a execução ocorreu. Guevara permaneceu em pé enquanto proferia as suas últimas palavras ao cara que iria atirar nele. Ele disse: "Sei que vieste para me matar. Atira, covarde! Apenas irás matar um homem, e não a nossa causa." O executor, um soldado chamado Mário Teran, então disparou contra ele, atingindo-o nos braços e nas pernas. Ele teve o cuidado de causar os ferimentos de modo a que se pudesse dizer que Che morreu num tiroteio. Desse modo, o ícone revolucionário foi declarado morto às 13h10 do dia 9 de outubro de 1968. A natureza da sua morte transformou ele em um mártir, enquanto a essência da sua vida forjou uma lenda tão significativa como sempre foi. Enfim, espero que tenham gostado, e se sim, não esqueçam de curtir e comentar aqui embaixo, para que possamos trazer mais vídeos como esse. Um forte abraço e fiquem com Deus, valeu!